Paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda mesmo. Muito bem, meus irmãos, chegando então com a última aula do primeiro trimestre de 2018. Deus abençoe os irmãos, fica aqui a nossa gratidão a todos os professores, superintendentes, diretores, coordenadores, pastores, dirigentes, enfim, alunos, todos envolvidos com a EBD e com esse universo jovem e adolescente. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Mande fotos da sua classe nessa última aula aí. Mande fotos da sua classe com o celular deitado, tá bom? Para que essas fotos apareçam flutuando por aqui. As nossas aulas estão ficando mais dinâmicas. Mande as fotos para nós. Isso é muito importante. E no final tem sempre um mural de fotos lá também. Procure a sua foto lá. Mande para os seus alunos. Assim eles também conhecem o nosso canal, tá bom? Dê like nos nossos vídeos, irmãos. Like e inscreva-se no canal, que isso é muito importante, tá bom? A última aula na classe de juvenis do primeiro trimestre. Haverá uma segunda vinda de Jesus? Lembrando que daqui a pouco tem dinâmica. Fique ligado. Haverá uma segunda vinda de Jesus? Essas lições, com esse tom provocativo, fazendo perguntas, muito bacana isso. Inúmeras religiões reservam em seus manuais doutrinários um espaço para falar sobre os últimos eventos da história do mundo, bem como o destino final dos homens, Então você vai ver que tem muitas histórias, muitas fábulas sobre essas questões, tá certo? E o pessoal confunde muito também o fim do mundo com volta de Jesus. O arrebatamento da igreja, que é a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja não é o fim do mundo. Há muita coisa ainda por acontecer. Então, de cara, sim, podemos afirmar com certeza, sim, haverá a segunda vinda de Jesus. Há muita especulação sobre este assunto, despertando curiosidade, muitas fábulas também. Jesus deixou claro que voltaria em sua palavra. Em João 14:3, ele diz que ele iria preparar lugar e viria para nos levar, para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos. Atos capítulo 1 e versículo 11, quando Jesus está subindo aos céus, dois varões vestidos de branco, dois anjos vão dizer no versículo 11: porque estáis olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. E Paulo dá detalhes preciosos sobre como será o arrebatamento da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 15, do 1 ao 58, está ali muito detalhado. Isso é muito importante o professor ler e mandar para os seus alunos também. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículos de 13 a 18. Os sinais da vinda de Cristo. Certa vez, quando questionado pelos seus discípulos a respeito do dia de sua vinda e o fim de todas as coisas, Jesus falou a respeito de vários acontecimentos que serviriam de alerta para os crentes. Tais sinais devem ser observados atentamente e interpretados cuidadosamente, a fim de que não sejamos pegos de surpresa. E aqui ele vai colocar diversos sinais. E eu pontuei aqui, de todos os sinais que ele coloca aqui na lição, quando ele começa a falar de falsidade. Falsos cristos, falsos profetas, falsos cristãos, falsas doutrinas, falsos ministros, gerando apostasia.
Todos esses sinais não são inéditos de nossa época. O que pode estar acontecendo hoje é o seguinte: hoje todos esses sinais estão acontecendo ao mesmo tempo, de uma maneira sincronizada. Então você tem a destruição de famílias, você tem pai matando filho, filho matando pai, conflitos em políticos internacionais, guerras, destruição da natureza, aumento de terremotos e desastres naturais e o aumento da falsidade, tudo ao mesmo tempo. Entre todos os sinais, o que mais me assusta e mais demonstra o quanto a volta de Jesus está próxima são os sinais relacionados ao crescimento da falsidade. Falsos cristos, falsos profetas, falsos cristãos, falsas doutrinas, gerando o crescimento da apostasia, que é o quê? O que é apostasia? Abandono premeditado da fé, consciente da fé. Não é apenas se desviar da igreja, é abandonar a fé. A maior arma do inimigo é o engano. Falo muito isso com a minha filha. A maior arma do inimigo é o engano. Por quê? Porque com o engano ele atrai e distrai mais do que os incrédulos, mas também os cristãos imaturos, pessoas que não estão preparados para defender sua fé, nem manter suas convicções. Não tenho dúvida em afirmar que o maior desafio hoje é defender a nossa fé. Entre cristãos, entre pessoas que creem mais em fábulas e doutrinas manipuladas do que na verdade absoluta da palavra de Deus. Por isso que Pedro diz em 1 Pedro 3,15, estejam preparados para defender a vossa fé. 2 Timóteo 3,5, Paulo fala de algo muito sério. Ele diz, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esse é o sinal que mais impressiona, porque ele não apenas simboliza que a volta de Cristo está próxima, como significa que muitos perderão este momento por não sustentarem a sua fé diante dos ataques internos. O que eu chamo de ataques internos? É exatamente o engano no ambiente de culto. É preciso ter discernimento, e para ter discernimento é preciso conhecer a palavra para poder usá-la como um filtro naquilo que nós escutamos, para conseguirmos identificar se as pessoas estão pregando, ensinando a palavra de Deus, a sã doutrina. E Paulo pontua muito isso nas suas cartas, sã doutrina. Se Paulo fala de sã doutrina, ou seja, doutrina saudável, é porque há uma doutrina manipulada, contaminada, doentia e que engana muitos cristãos, porque ela é pregada nos púlpitos por pseudos pastores. E por isso que eu digo que é um dos maiores sinais, e o que mais me assusta é a falsidade. Porque se você tem uma falsa doutrina, você tem falsos crentes, você tem uma falsa fé. E por causa disso, muitos perderão a segunda vinda de Jesus, mesmo estando na igreja. Jesus virá pela segunda vez, ele virá. Algumas pessoas não acreditam mais que Jesus voltará. Outros creem que ele está demorando. Contudo, sabemos que ele nunca chega atrasado. A Bíblia diz, ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Ele coloca aqui na lição que esta segunda vinda será dividida em duas fases distintas. A primeira fase de forma invisível, porque o mundo não verá, o mundo só vai perceber que Jesus voltou. Nós só iremos perceber quando já estivermos com ele. E o mundo só irá perceber quando sentir a nossa falta no trabalho, no trânsito, na escola, na casa. E aí não vai precisar de minha casa, minha vida, não vai precisar de muitos programas de governo, porque vai sobrar muita casa, muito carro e muito emprego. Bom, será a qualquer momento, a qualquer hora, essa segunda vinda e essa primeira fase chamada de arrebatamento, rapto, não é? Será a qualquer momento, a qualquer hora, e por mais que pareça que está demorando, na verdade, tudo está planejado e cabe a nós estar preparados. Não é possível prever nem o dia nem a hora. E estes dados não são os mais importantes, mas sim confiarmos na promessa de Jesus, esperando-o a qualquer hora. Por isso que é preciso olharmos o que a Bíblia diz aos que desejam ser arrebatados, raptados, surpreendentemente, a qualquer momento. É preciso olhar o que a Bíblia diz. As pessoas estão pregando e vivendo um evangelho sem se preocupar que viver o evangelho é se preparar ou estar preparado para o arrebatamento. Paulo disse, se esperarmos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas há uma regra, há uma maneira
que deve se viver aqueles que querem servir a Cristo para o arrebatamento, para se encontrarem com Ele, para estarem com Ele nesta sua segunda vinda. Por isso que Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. 1 Pedro 1:15-16, sejam santos, porque eu sou santo. 1 João 3:3, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Então quem tem essa esperança de ser arrebatado, precisa viver uma vida santa, uma vida pura, tá certo? Essa é a primeira parte. A segunda parte está aqui na lição, mas não dá pra gente dissecar muito ela, falar muito sobre ela, teria que ser uma aula só para isso, porque vai falar de grande tribulação, que vão durar 7 anos logo após o arrebatamento. Nós temos que lembrar que o espírito do anticristo já opera, tá certo? E muitas coisas aqui, o milênio e tal. Então é importante que nós tenhamos firme a nossa esperança e a nossa fé, porque o Senhor Jesus breve vem buscar a sua igreja. Arrebatados sim, abduzidos não. Nesse tópico aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o que Paulo escreve. E está aqui no tópico da lição, inclusive. Somos aconselhados a estarmos preparados para esse maravilhoso e tão esperado acontecimento. E aí ele vai falar de arrebatamento. Como eu disse, o apóstolo Paulo fala de maneira muito clara sobre o arrebatamento. Ele fala de detalhes. Sobre 1 Coríntios 15:53. Porque em 1 Coríntios 15, como eu já disse no início da aula, Paulo deixa bem claro como será. Qualquer pessoa que pegar e que ler com atenção vai entender. E no versículo 53 ele fala assim, ó: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade, não é? Em algumas versões diz porque convém. Por que convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade? É necessário que o material seja espiritualizado para uma nova dimensão da existência. As coisas, matérias e orgânicas não têm como entrarem nos céus, onde a essência das coisas tem uma outra composição. E isto que é mortal se revista da imortalidade. Assim como a alma e o espírito, que fazem parte do ser essencial dos seres humanos e que são eternos, o corpo precisa ser revestido pela imortalidade, pelo processo dessa transformação. Então, é isso que vai acontecer com o nosso corpo, e que Paulo deixa bem claro aqui dentro do capítulo 15 de 1 Coríntios, com muitos detalhes. Vigiai e orai. Daqui a pouco tem dinâmica, hein? Vigiai e orai. O dia da vinda de Cristo será sem aviso prévio, sem e-mail de alerta, tá bom? Então não vai ter aviso aí na internet, ninguém vai receber um WhatsApp aí falando que, ó, volto daqui 10 minutos. Não. Bom, nós não estamos na terra a passeio, nem brincando de religião, tá? Então tem muita gente brincando de religião, que está na igreja, mas não está em Cristo. Portanto, não está apto para o arrebatamento. Estamos batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos e aguardando o bem-aventurado dia de Cristo. É preciso orar e vigiar. Precisamos amar, aguardar e apressar a vinda do Senhor. Não haverá tempo para aviso de última hora. Quando menos percebermos, o arrebatamento terá acontecido. Nem e-mail, qualquer aviso por redes sociais será enviado. A promessa foi feita e deve ser aguardada a qualquer hora. A igreja de Tessalônica aguardava Jesus para o primeiro século. Quando os irmãos começaram a morrer, eles começaram a ficar assustados. Peraí, Jesus disse que ia voltar e os irmãos estão morrendo e agora? E aí Paulo vai falar muito dentro de suas cartas sobre a ressurreição. E ele vai falar em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, ele vai falar sobre a ressurreição para deixar os irmãos tranquilizados, tá certo? Então, nós precisamos vigiar e orar. Hoje em dia tem até muita gente orando, mas pouca gente vigiando. Nós precisamos fazer as duas coisas. Eu costumo dizer que Satanás não quer arrancar o nosso diploma, não quer arrancar o nosso carro, a nossa casa, nossa beleza física. Ele quer nos tirar o direito de entrarmos no céu. A salvação está garantida. Cabe a nós andarmos nesta terra como os salvos, nos santificando todos os dias para sermos arrebatados. Salvação é graça, não é o que eu faço, é o que ele fez. Mas a habilitação para o arrebatamento, o crente precisa
dia após dia, purificar-se a si mesmo, santificar-se a si mesmo, afastar-se do pecado, abandonar o pecado, afastar-se da aparência do mal, para estar pronto para o dia da volta de Jesus Cristo, tá certo? Vamos à nossa dinâmica, uma dinâmica muito simples. Eu procuro sempre adaptar algumas dinâmicas que eu pesquiso, que eu dou uma olhada. Você pode deixar aqui no comentário a dinâmica para a gente fazer também. Essa dinâmica é para EBD, essa dinâmica é para grupos de células, é para trabalhos com devocional. Você vai precisar nessa dinâmica canetas e papel sulfite, pode ser papel sulfite mesmo, tá bom? Você pode fazer com 2 pessoas, ou você pode fazer, dependendo do tamanho da turma, com toda a turma. Então distribua lá folhas de sulfite para as pessoas e também canetas para eles escrever. Beleza? Então peço para eles prestar atenção na explicação. Pessoal, é o seguinte. Vocês acabam de receber uma passagem, uma viagem para Paris. O avião parte em 1 hora. E vocês têm exatamente 1 minuto, 60 segundos cronometrados para montar a mala. Quando eu disser já, vocês comecem a escrever na folha de sulfite tudo que vocês levariam para essa viagem. Ou seja, vocês começam de maneira imaginária a montar a mala e escrever tudo que vocês vão levar. 60 segundos. Bom, pegue o celular, ligue o cronômetro, não deixe passar nem 1 segundo a mais nem a menos. Vamos lá, pessoal? 1 minuto, vamos lá. Quando terminar esse tempo, para todo mundo. Vamos ver agora o que aconteceu. E aí você pode ter 3 grupos aí de pessoas. Você pode ter o primeiro grupo de pessoas, que são aqueles que tentaram montar a mala, mas que não conseguiram e que vão reclamar. Ai, eu esqueci de colocar a pasta de dente. Ai, eu esqueci de colocar o tênis. Nossa, eu esqueci de escrever que eu tinha que levar aquela blusa. Muito bem. Esse grupo de pessoas representam aqueles que não estão completamente preparados, que estão pela metade, que vai, mas não vai, que serve, mas não serve, que um dia está todo preparado e outro dia não está. O outro grupo de pessoas que pode aparecer e que deve aparecer é aqueles que vão dizer, eu consegui, hein? Pode ser 1, 2 ou mais. Eu consegui. Ó, eu esqueci algumas coisas, mas o que é essencial para a minha viagem está aqui. Muito bem, parabéns. Você está preparado para essa viagem. Mas você também pode ter um terceiro grupo de pessoas, que são aqueles que vão lhe apresentar uma folha em branco e vão dizer, eu nem escrevi, porque em 1 minuto eu não consigo preparar minha mala em 1 minuto. Essas são as pessoas que negligenciam completamente a volta de Jesus, mesmo sabendo que precisam estar preparados. Qual é a moral dessa dinâmica? A Bíblia diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós já fomos avisados dessa viagem. Nós já sabemos que Jesus está voltando. Então, independente de sinais, a palavra diz que ele volta. Então nós temos que estar preparados, porque a qualquer hora não teremos nem 1 hora, nem 60 segundos. 2 Coríntios capítulo 5, segundo, não é? 1 Coríntios capítulo 15, a partir do 51, será instantâneo. Num abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados, os que estivermos preparados. Os que estiverem pela metade, ou os que estiverem ignorado completamente o anúncio da volta de Jesus, infelizmente vão ficar. Que Deus abençoe sua vida, um grande abraço. Assista, curta, compartilhe, mande para todo mundo. Valeu, fique na paz, Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos, essa foi a dinâmica da nossa aula e a nossa aula. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Fique na paz, assista, curta, compartilhe, mande para todo mundo. Tenha uma excelente semana e até a próxima aula, o próximo trimestre. Deus abençoe a sua vida. Valeu!